O RN no Ar está de volta e hoje a nossa entrevista aqui no estúdio é com a doutora em Educação, Cláudia Santa Rosa. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana Carla, uma satisfação. Cláudia, o retorno das aulas está previsto para o dia 1º de fevereiro, né? O retorno na rede estadual de ensino, a previsão aí de um formato híbrido, né? É um 2021 que já começa com defasagem, né? Já que a gente ainda vai estar no ano de 2020? Sim, o Rio Grande do Norte anunciou essa data, não é? Do 1º de fevereiro. Nós estamos torcendo que a gestão pública consiga, não é? Que as aulas realmente retornem, embora no formato híbrido, que não temos como fugir. Ainda estamos numa pandemia severa, que no ano de 2020 aprofundou desigualdades educacionais, e esse retorno ele vai precisar ser de forma híbrida, conciliando momentos, atividades realizadas presencialmente na escola e atividades orientadas para serem realizadas em casa. E a gente teve agora, né, o último fim de semana de provas do Enem, da prova impressa. Os 2 dias mostraram uma das mais altas abstenções da história do Enem. E para esses alunos que não tiveram aulas, foi um pesadelo? Olha, foi bastante complicado. E eu conversei com vários, até porque através do IDE, o instituto que eu faço parte, a gente se debruça sobre essas questões, as temáticas relativas à educação, e para poder falar é necessário que a gente possa também conhecer mais de perto essa realidade. E realmente os jovens, a grande preocupação centrou-se exatamente na falta de preparação, um ano de 2020 complicado, depois de muitos meses que houve uma orientação de todos estarem atuando de forma remota, não é? Professores e escolas. Inicialmente, a orientação oficial era de um trabalho opcional, voluntário, e isso acabou acarretando prejuízos para a preparação dos jovens, que nós já sabemos que a partida, a escola pública, por várias questões históricas, ela já coloca esse jovem em posição de desigualdade em relação aos das escolas particulares, por exemplo. Não é que em 2020, ainda no mês de setembro, houve esse retorno. Então, o Enem foi realizado numa época que não foi oportuna. E uma desigualdade que mesmo com essa opção do online, né, nem todos têm a mesma forma de acesso, né, para ter esse acompanhamento online. Sim, estamos longe dessa possibilidade, não é, de dizermos que 100% dos estudantes têm acesso ao formato online, ao formato remoto. Há 2 dias a Unesco publicou um relatório muito importante, que dá conta que 2/3 dos estudantes ao redor do mundo, quer dizer, 2/3 do ano letivo de 2020 dos estudantes ao redor do mundo ficou comprometido. E no caso do Brasil, nós tivemos mais ou menos um mês de aula antes da pandemia começar, né? E o remoto, com todas as dificuldades, não é? Dificuldades em relação ao acesso à internet, em relação à questão dos equipamentos mesmo, não é? Há uma dificuldade ainda, nós somos muito analógicos, professores que tiveram bastante dificuldades de adequarem a metodologia, não é? Porque às vezes não faz parte nem da realidade, a gente fala muito da realidade dos alunos, mas às vezes essa tecnologia não faz parte da realidade nem dos próprios profissionais, dos próprios professores, não é? Exatamente, porque a nossa escola ainda é uma escola presa ao modelo do século XIX, não é? Nós estamos muito atrasados. E os professores tiveram que se reinventar, isso em todo o Brasil, não foi um caso específico do Rio Grande do Norte, houve muita dedicação. E é claro, nesse meio também os que preferiram cruzar os braços, a gente não pode dizer que não houve, não é?
E, no caso, a pandemia não acabou, né? O ano letivo está marcado aí para começar, a expectativa é que comece na próxima semana, mas a pandemia não acabou. 2021 será que segue nesse mesmo caminho de muita dificuldade, de defasagem, de desigualdade? Olha, Ana Carla, eu tenho muito receio que não ocorra esse retorno em formato híbrido dia 1º de fevereiro. Eu já li e ouvi pronunciamentos, inclusive do sindicato, não é, dos trabalhadores em educação, que afirmam, não é, anunciam, amplificam que o retorno só vai acontecer com a vacina, né, a vacinação em massa. Há também aqueles que afirmam que o retorno só deve ocorrer quando os estudantes também forem vacinados. Imagine, não há nem previsão de vacinação para estudantes, então eu receio... E em alguns casos não há nem a indicação ainda da vacina, né? No caso dos menores de 18 anos, ainda nem existe essa indicação. Exatamente. Então, é claro que a imunização ela é importantíssima, mas é preciso construir formas alternativas de funcionamento da escola. A gente esqueceu um pouco o formato tradicional anterior à pandemia e construirmos formas desse retorno ocorrer, não é, com grupos menores, com turmas subdivididas, que se tenha o aluno uma vez por semana na escola, mas que a escola abra, que a escola funcione, que esse aluno perceba que o poder público não o abandonou, não é? Porque é o grande receio a questão da evasão. E o Brasil, Ana Carla, é um dos 5 países com o tempo mais longo de escolas fechadas. Isso o relatório da Unesco também aponta, né? Nós já temos aí mais de 40 semanas e isso só aconteceu em 4 outros países, 2 da América Latina e mais Moçambique e Etiópia, né? Então, não vamos voltar do jeito que muitos ainda estão pensando, não é? Quando falam, 40 alunos numa sala é impossível. Impossível é pensarmos que numa pandemia um retorno ocorreria com 40 alunos numa sala. Eu digo sempre, volte com 5 por dia, mas volte. A escola precisa dar sinais de que esse estudante está sendo pensado. Agora, é preciso também preparar, não é, esse retorno, preparar as escolas. E isso a gente precisa também ainda ver com mais segurança, até para dar segurança aos professores, dar segurança às famílias, não é? Ao perceberem que o poder público está garantindo as condições, não é, apropriadas para o enfrentamento dos protocolos sanitários, que são importantíssimos. Cláudia, com relação à aprendizagem, né, a gente sabe que a educação ela não se constrói em apenas um ano, mas em um ano, que foi, né, o tempo que esses estudantes ficaram parados, pode se atrasar em mais de uma aprendizagem. Então, como visualizar o futuro dessa educação nesse contexto que a gente ainda vivencia? Muito seguramente, é com tristeza que eu faço essa afirmativa, mas teremos aí uns 4 ou 5 anos pela frente para recuperarmos e, se formos competentes tecnicamente, para enfrentarmos, porque o retorno ele não pode ser visto como o retorno de umas férias, como se estivéssemos todos voltando das férias. É preciso estratégias, não é? Estratégias pedagógicas consistentes, material didático consistente, para essa retomada, para essa recuperação de aprendizagens. Um trabalho muito cuidadoso precisa existir em torno do currículo, para identificarmos o que é essencial. Eu trabalho numa escola, a Escola de Tempo Integral Dr. Manuel Dantas, que desde o mês de agosto, não é? Agosto de 2020, a equipe preparou os seus protocolos, o seu projeto pedagógico para o retorno. Agora, nesse mês de janeiro, atualizamos, não é pouca coisa, mas atualizamos
desse projeto, a estratégia está montada e eu digo isso para dizer, digo isso para alertar, melhor dizendo, a necessidade das escolas, não é, das redes, organizarem as estratégias para esse retorno, a recuperação das aprendizagens desses estudantes que ficaram para trás. Vocês que tiveram essa preocupação desde lá de agosto, no caso, se realmente o calendário se confirma para a próxima semana, estão prontos para voltar ou ainda assim existem medidas a serem tomadas além do que está na possibilidade da escola fazer? Olha, a escola ela precisa do apoio do órgão central, não é, da Secretaria de Educação, na estruturação de alguns insumos que são necessários para esse retorno ocorrer. Nós estamos confiando na palavra oficial, não é? Temos acompanhado as entrevistas do secretário de Educação, ocasiões que ele afirma que até o dia 1º de fevereiro todas as escolas estarão prontas, não é? Esses insumos estarão disponíveis, não é, para a implantação dos protocolos sanitários. A parte da escola foi feita, está feita, nós estamos preparados. A Manuel Dantas foi uma escola, talvez a única escola da rede que concluiu 2020 em 2020, porque nunca parou. E vamos aguardar que as coisas aconteçam conforme o esperado. Que seja bem feito, né, esse ano de 2021, na medida do possível, dentro do contexto que a gente vive. Eu agradeço sua participação aqui no RN no Ar. Cláudia Santa Rosa, doutora em Educação, muito obrigada. Obrigada a vocês, Ana Carla. E agora a gente fica com mais uma edição do RN com Emoção, com Marina Maimone. Um bom dia para você e até amanhã.